Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Hoje nós vamos expor do verso 9 ao verso 15. Eclesiastes capítulo 3, do verso 9 a 15. Se você está com a gente pela primeira vez, ou é a primeira vez que está nos assistindo pela internet, aqui nós temos o costume, o hábito de expor a palavra de Deus, a Bíblia, os livros da palavra de Deus sequencialmente. E nós estamos aqui numa série do livro de Eclesiastes. Essa é a 7ª mensagem nesse livro. Sabe Deus quantas mensagens teremos até o final, mas a ideia é expor Eclesiastes até o final. Que Deus nos dê essa graça. Eu queria que você, enquanto abre a sua Bíblia, pudesse se lembrar de orar pela dona Terezinha, aqui da nossa igreja. Ela vai fazer cirurgia no dia 4, então ore por ela, pelo seu Antônio, são membros queridos da nossa igreja. Eclesiastes capítulo 3, do verso 9 ao verso 15 eu vou ler, e por favor, gostaria muito que você acompanhasse atentamente a leitura da palavra de Deus. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará passado. Essa é a versão da NVI, é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da presença do Senhor e rogamos para que o Senhor possa comunicar a verdade do Senhor a cada coração aqui presente, em cada situação que as pessoas estão aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, fale ao profundo do nosso coração. E que tudo aquilo que for, ó Deus, atrapalhar a nossa atenção, que o Senhor derrube por terra. Essa é a nossa oração. Nós oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Amém. Amém, povo de Deus. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou viajando e dirigindo, principalmente, é ouvir músicas. Eu não sou muito de ouvir músicas em casa, no trabalho, enquanto dirijo na cidade. E uma das poucas oportunidades que eu tenho para ouvir música é quando eu estou viajando, seja de carro, de ônibus, de avião. Eu sempre gosto de ouvir algumas músicas boas, né, de preferência. E uma das coisas que mais me encanta ao ouvir música é analisar as letras das músicas, porque analisar letras das músicas que eu estou ouvindo me ajuda muito a compreender a visão de mundo que as pessoas têm. Como os autores, os músicos, aqueles que puderam escrever aquelas músicas, compreendem o mundo ao seu redor. Isso me encanta muito, porque eu vejo que as letras das músicas que nós ouvimos traz consigo, embutidos consigo, crenças. Músicas e letras trazem embutido consigo valores, não é? Uma visão social, uma visão política e etc. E nessa viagem, intencionalmente, que eu fiz agora com a minha família, eu dediquei um pouquinho de tempo para ouvir algumas músicas, enquanto, regra, a Josi e a Rafa dormia. Então, eu ia ouvindo um pouco algumas músicas, e eu intencionalmente selecionei alguns artistas para que eu pudesse entender um pouco melhor a visão de mundo que eles tinham. E aí eu peguei, então, essas músicas e comecei a analisar essas músicas pelo viés da palavra de Deus. E dois
dois cantores eu selecionei intencionalmente. Um é aquela famosa banda, a extinta banda dos... os mais novos vão se lembrar do Charlie Brown Jr. E outro que eu gostei de ouvir foi o Gabriel Pensador. Pastor, você está ouvindo isso? Eu estou. Eu estou ouvindo isso porque eu gosto de analisar algumas letras que eles têm a partir do viés da palavra do Senhor. E depois que eu gastei algum tempo e alguns quilômetros ouvindo essa turma, ou algumas músicas dessas bandas aí, eu cheguei a uma conclusão. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? É que boa parte das letras dessa turma mostra o seguinte: mostra que o ser humano, ele nasce com o senso de que Deus existe. Ele nasce impregnado no seu coração com o senso de que existe um ser divino por trás de tudo aquilo que fazemos e sentimos. Essa foi a conclusão que eu cheguei, e é claro, eles não conseguem chegar à conclusão de que esse ser superior que eles cantam, que eles falam, é Deus. Eles não conseguem chegar a essa conclusão, mas eles cantam a respeito de uma verdade, que existe um ser superior. Por mais que eles não saibam quem é esse ser superior, eles têm impregnado na sua alma que existe um ser superior. Eu achei legal isso. Porque a gente acha que apenas o crente pode cantar a respeito de uma crença em um ser superior. Sim, nós cantamos a respeito disso, porque cremos quem é o ser superior. Mas o ímpio, ele pode falar, e ele fala, e ele canta, e ele escreve com um senso de que existe um ser superior, embora ele não saiba quem é. Me permita trazer aqui partes de algumas letras que eu achei interessante. O Gabriel Pensador tem uma letra, uma música escrita chamada Linhas Tortas. E ele escreve assim: por favor, não vai começar a cantar na sua mente, não. Presta atenção aqui. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo. Eu já estou quase que no ritmo dele aqui. Por isso eu canto e componho. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do único dono. É um ímpio que está dizendo isso. Mas eu sou filho de um único dono. E ele vai mais. Do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. Ele não sabe. Mas ele canta a respeito de um Deus. Ele sabe, porque está impregnado na sua alma, que existe um ser superior, por mais que ele não saiba quem é. Para ele é o patrono, para ele é o patrão de todas as coisas, mas ele sabe. Não diferente, tem uma música do Charlie Brown Jr. que ele diz assim: o amor é assim. Não vai cantar na sua mente. O amor é assim. É a paz de Deus em sua casa. O amor é assim. É a paz de Deus que nunca acaba. O amor é a paz de Deus. E aí ele termina dizendo assim: eu descobri que o azul, que é azul, a parede da casa de Deus. E eu fiquei pensando assim: o que tem em comum entre essas duas letras? Existe algo em comum. O senso de que existe um ser superior. Eles escrevem sobre esse ser superior, eles cantam a respeito desse ser superior, muito embora eles não consigam compreender quem é esse ser superior. E o próprio Salomão já dizia que era assim. O Salomão já tinha adiantado essa questão, ele já tinha falado sobre isso. Se não perceba o que ele diz no verso 11, ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele quem? Deus. E Deus também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Agora perceba o que Salomão diz aí, se não é isso que eu estou dizendo. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que Salomão está dizendo é exatamente isso. Pessoas falam a respeito de um ser superior, pessoas escrevem a respeito sobre um ser superior, pessoas escrevem a respeito, cantam a respeito de um ser superior, muito embora eles não compreendam inteiramente quem é esse ser superior e o que esse ser superior pode fazer por nós. Então, turma, é exatamente isso que Salomão vai falar um pouquinho agora. Salomão agora vai tratar sobre esse assunto no texto em análise. Aliás,
precisamos entender que esse texto agora que o Salomão descreve aqui, é um texto que está intimamente ligado ao texto anterior. Lembra de quando eu falei com vocês aqui na última ocasião? Do tempo para todas as coisas. Há tempo para isso, há tempo para aquilo outro. Agora o Salomão está desenvolvendo essa ideia. Ele está concluindo aquela ideia que ele começou no texto anterior. Mas agora a reflexão do Salomão aqui é outra, gente. Você precisa sacar aqui o que o Salomão quer. O Salomão agora, aquele velho sábio da cabeça branca, daquele velhote, ele chega à seguinte conclusão. O Salomão chega à conclusão de que viver como se não houvesse uma eternidade após essa vida temporal é uma tremenda vaidade. Queridão, se você acha que tudo na vida se limita a esse plano, a essa vida temporal que você está vivendo, o Salomão está dizendo assim: você é vaidoso. Isso é vaidade. Porque a vida não se resume ao que nós estamos vivendo agora. A vida, ela tem uma extensão eterna. Após isso que nós estamos vivendo aqui, acontece vida e eternidade. Então Salomão vai nos ensinar aqui duas verdades, eu queria trazer essas verdades para vocês. Existem duas coisas que Salomão vai nos ensinar hoje de forma tremenda para nós aqui. A primeira coisa que Salomão nos fala aqui, e o primeiro ensino, é que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração de todos os homens. Deus colocou o anseio, o desejo pela eternidade no coração de todos os homens. Todos os homens vivem esse anseio pelo eterno. Então, por favor, perceba o que Salomão está dizendo aí. Vamos voltar ao verso 11 lá. Ele diz: Ele, o Senhor, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha só o que Salomão está dizendo. Deus fez tudo apropriado, e depois de ter feito tudo apropriado, Ele faz algo a mais. Ele coloca o senso de eternidade, o anseio pela eternidade, no coração do homem. É como se Salomão estivesse dizendo o seguinte: Deus criou o homem, todas as coisas e o homem, e depois de ter criado o homem, Ele soprou no seu coração o anseio pelo eterno. O anseio pela eternidade. Todo ser criado vive o anseio e o desejo pelo eterno. É isso que Salomão está dizendo aqui. Agora, a pergunta é: o que Salomão quer dizer quando ele diz que Deus colocou no coração do ser humano o desejo pela eternidade? A ideia aqui, gente, é que Deus nos colocou no tempo. Ele nos criou e nos colocou numa história temporal. E ao fazer isso, como eu já disse, Deus implantou no coração de cada ser humano a eternidade. Ele colocou no seu coração o reconhecimento de que aquilo que você vê debaixo do céu, debaixo do sol, não é tudo que há. Não é tudo que há. E você pode ver isso, esse senso, esse reconhecimento, até mesmo na fala de um ímpio. Por mais que ele não conheça o que vai vir após a vida, ou por mais que ele não conheça o conceito de eternidade, biblicamente falando, mas ele sabe alguma coisa, ele sabe que a vida não se resume a isso. Alguns vão dizer que depois que morrerem aqui, vão vagar num estado intermediário. Alguns vão dizer que vão para um outro plano. Todos têm implantado no seu coração de que eles são eternos. Salomão está dizendo isso. Então, o Salomão está dizendo para nós o seguinte: por causa disso, o homem, na sua própria natureza, ele não foi criado para satisfazer com as coisas temporais.
O homem foi criado, então, em sua natureza, para se satisfazer nas coisas eternas. Se você foi criado para o eterno, e você foi, você não pode se satisfazer nas coisas temporais. Mas nós vamos voltar a isso num segundo momento. É isso que o Salomão está querendo nos mostrar aqui. Todos nós fomos criados para uma eternidade, com ou sem Deus, mas você foi criado para uma eternidade. Você não vai viver a vida toda aqui, você foi criado para uma eternidade. Há uma eternidade te esperando. E eu gostei muito desse argumento do Salomão aqui. Teólogo gosta de dar nome para tudo, né? E eu vou me arriscar aqui um termo em latim, vou me arriscar. Os teólogos deram um nome para isso que nós estamos falando de desiderium aeternitatis. O que é isso, pastor? Calma. Esse termo aqui em latim se refere à fome e se refere à sede, ao anseio que todo o ser humano tem pelo transcendente. Todo homem deseja a eternidade. Todo homem anseia o eterno. Todo homem deseja o transcendente. Você sabe do seguinte? Estudando isso, eu fiz uma pesquisa essa semana e eu fiquei boquiaberto com o resultado dessa pesquisa. Segundo um levantamento feito pelo Google, as buscas por métodos de meditação aumentaram 4.000%. Eu não estou falando errado, não, é isso mesmo. A busca pela meditação na pandemia, a busca por métodos de meditação no Google, aumentaram 4.000%. Pessoas que estavam vazias, angustiadas, temerosas, ansiosas por conta da pandemia, queriam ter um movimento transcendente. E aí eles foram para a internet e colocaram lá na busca do Google lá, métodos de meditação com transcendente. Aumentou em 4.000%. E a matéria falando sobre isso, trazia a nota de um médico da Universidade Federal de São Paulo, o Dr. Marcelo De Marzo. Ele diz assim: a grande busca por meditação se dá porque, olha só o que ele diz, um psiquiatra não crente. Ele está dizendo assim: a grande busca por meditação se dá porque há nas pessoas uma necessidade de buscar alguma ferramenta transcendente para lidar consigo mesmas nesse período estressante. Sabe o que ele está dizendo? O que Salomão já tinha dito. O homem, ele foi criado com o senso de que ele precisa se conectar com o eterno. O grande problema é que o pecado entrou no mundo e agora o homem não se comunica com o eterno, a saber, com Deus. Ele cria métodos para se relacionar com uma coisa que ele não sabe o que é. Salomão já está dizendo isso. Muitas pessoas buscam na meditação ou coisas parecidas uma forma de se relacionar com um transcendente, uma forma de buscar a paz, uma forma de buscar harmonia para a sua vida, uma forma de buscar equilíbrio para a sua vida. Isso se dá porque todos nascemos com um senso de eternidade. Aí você está dizendo assim: ok, pastor, mas o que esse negócio tem a ver comigo? Eu não sei, mas eu acho que algumas coisas podem trazer um pouco mais de luz para essa palavra. Querido irmão, deixa eu falar um negócio para você. Nenhum método de meditação na busca pelo transcendente poderá te levar ao eterno. Nenhum método de meditação na busca pelo transcendente poderá te levar ao eterno, a saber, Deus.
Métodos não podem te conduzir à eternidade com o Senhor. Métodos não podem levar você a um relacionamento direto com Deus. Porque não são métodos que levam você até o seu Criador. O que leva você até o seu Criador não é um método, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o mediador. É Ele que é a fonte de paz. É Ele que é a fonte de equilíbrio para a sua vida. É nele onde você pode encontrar refrigério para as suas lutas. É nele. E as pessoas elas não conseguem compreender. Por isso que nós ficamos estarrecidos com uma pesquisa dessa, onde 4.000% de aumento de pessoas querendo buscar em métodos a solução para o seu vazio. Buscar em métodos a solução para a sua falta de paz. Buscar nos métodos transcendentes solução para o seu equilíbrio. E se isso fosse uma questão apenas daquele que não conhece a Deus, daquele que não conhece o Evangelho, nós poderíamos até considerar, mas eu não tenho dúvidas que nessa crescente aqui está embutido os crentes que deixaram de buscar no seu Criador a paz, a harmonia, o equilíbrio, deixaram de buscar no Evangelho da salvação, da restauração, no Evangelho que é rico, que transforma a sua vida, que traz esperança para você, como nós acabamos de fazer, a esperança de que um dia nós estaremos diante do nosso eterno para todo sempre. Deixam isso, negociam isso, por uma busca onde não vão achar solução para as suas tristezas. Portanto, gente, eu penso que a melhor meditação que se pode fazer na busca pelo transcendente, na busca pela paz, na busca pelo equilíbrio, na busca pela felicidade, é a meditação na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que Deus se revela. É na palavra de Deus que você tem o Evangelho escancarado. É na palavra de Deus que você lê e você entende o sacrifício de Jesus feito por você. É na palavra de Deus que você lê, você medita, você é preenchido, o seu vazio é preenchido. É na palavra de Deus que você lê as esperanças para você na eternidade. É aqui. Portanto, se há alguma meditação na busca pela paz, é a meditação na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ela te coloca em contato com o eterno. Ela te coloca em contato com a eternidade. Ela te coloca em contato com o transcendente. Eu posso ser um pouco mais direto? Por favor. Eu queria falar com você que está nesse conflito existencial. Você vive em conflito, você está em conflito, o conflito é parte da sua vida. Talvez eu fale para mim mesmo, né? Eu não descarto que talvez uma das causas dos nossos conflitos seja porque no fundo, talvez a causa do seu conflito seja porque lá no fundo você sabe que há uma eternidade com ou sem Deus. E lá no fundo você sabe que a vida que você está levando está te conduzindo para uma eternidade sem Deus. Talvez essa seja a causa do seu conflito. Porque você sabe que há uma eternidade. Todos sabem. Porque Deus colocou esse chip no seu coração. Por favor, entre aspas. Deus colocou isso impregnado, Ele carimbou isso na sua alma. Você sabe que existe uma eternidade. Mas você sabe de algo a mais, que muitos não sabem. Você sabe que há uma eternidade composta de duas realidades.
céu ou inferno. Você sabe disso. Mas você sabe também que a vida que você está vivendo está conduzindo você para o inferno. E essa constatação gera crise na sua alma. Ou deveria gerar. Se você sabe que há uma eternidade sem Deus, e você vive caminhando para essa eternidade, você deveria estar em profundo conflito. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, mudar sua vida, você vai para o inferno. Talvez este seja um ponto conflituoso no seu coração. Então Salomão primeiro nos diz isso, turma. Deus colocou o anseio, a percepção da eternidade no coração de todos. Você não pode fugir. Ninguém pode fugir dessa realidade. Está no seu coração. Foi batido, foi colocado, foi carimbado lá. Agora tem uma segunda questão aqui, que eu quero trazer, que é o complemento desse texto. A segunda coisa que Salomão nos diz é que, por sermos pessoas com senso de eternidade no coração, as coisas deste mundo nunca suprirão os desejos mais profundos do seu coração. Eu vou repetir, porque está grande. Pelo fato de você ter sido criado para a eternidade, não existe nem nada nesse mundo criado que vai poder saciar os desejos mais profundos do seu coração. Por que pessoas que têm tudo, materialmente falando, pessoas que têm uma família boa, um marido trabalhador, uma esposa fiel, tem um bom trabalho, tem um bom emprego, tem tudo e ainda não sente sentido na vida? Você já parou para se perguntar? Por que pessoas famosas, ricas e poderosas, boa parte delas terminam a vida no fundo do poço? Depressivo, e muitos deles tirando a sua própria vida. Por quê? Salomão vai mostrar isso para nós, o porquê. Então perceba aí o que o Salomão está dizendo aí no verso de número 12 e 13. Por favor, se você fechou sua Bíblia, abra novamente. Salomão diz o seguinte: eu descobri que nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ele vai mais. Eu descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha só o que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo assim, é bom, a gente tem que se alegrar diante de uma boa picanha, de um bom churrasco. Comer é bom e dá prazer. É isso que Salomão está dizendo. As coisas boas desse mundo foram criadas para a glória de Deus e para o nosso deleite. Deus criou as coisas boas desse mundo, os prazeres, as comidas, as viagens, etc. e tal, para a glória, para manifestar a glória dele, mas também para o nosso deleite. É isso que Salomão está dizendo aqui. E nós podemos e devemos aproveitar essas coisas. E é bom que a gente entenda esse princípio aqui, gente. Porque eu vejo, assim, de crente em crise. Porque acha que não pode desfrutar daquilo que tem. Qual o problema? O Salomão está dizendo assim, olha só esse princípio. É bom, ele diz, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ser recompensado pelo seu trabalho é um presente que Deus te deu, cara. Pare de crise, pare com esse senso de culpa, de que eu não posso trocar meu carro, porque se eu trocar o meu Deus, é um presente que Deus te deu, se você tem condições. O fruto do seu trabalho, a recompensa do seu trabalho é um presente de Deus, o Salomão está dizendo. Então, assim, trocar de carro, comprar uma casa se você tem condições, um apartamento se você tem condições, de viajar. Quando isso é fruto do nosso penoso trabalho, o Salomão está dizendo,
Encare isso como um presente de Deus. É um presente de Deus. Agora nós precisamos ter um cuidado aqui. Nós precisamos estar conscientes de algo. Essas coisas boas servem para o nosso deleite, sim. Mas elas não podem suprir plenamente os nossos anseios. Tudo na vida, tudo na criação que Deus fez é bom, e aquilo que é bom, Ele fez para a glória dEle, para o nosso deleite, mas há um problema. O problema é que nós começamos a usufruir das coisas boas que Deus criou, e nós achamos que essas coisas vão poder nos dar alegria, satisfação plena. E o Salomão está dizendo, não, vocês não entenderam o negócio. As coisas boas da vida devem nos apontar para uma realidade. Deus deu para o nosso deleite e Deus deu as coisas boas para apontar para uma coisa muito melhor que está por vir. Sacou? É isso que Salomão está tentando explicar para nós. Eu estava agora, eu não posso falar onde eu fui de férias, não é? As fotos denunciaram. Eu estava tentando os meninos do conselho, tirando foto, falando que eu estava no sul do país. Eu estava em Caldas Novas, no dia que o Hot Park pegou fogo. Vocês viram? Cara, eu falo para você, eu falo com a Josi, você não tem condições. Que eu fico juntando dinheiro lá em Caldas. Aí eu falo, vamos juntar, a Josi trabalhando, coitada, para ir no Hot Park. Pagamos para ir no Hot Park, caro, na época de férias. A gente entrou no Hot Park, 45 minutos depois começou a pegar fogo e a gente teve que sair. Eu nem entrei na Praia do Cerrado. A gente foi lá, mas a gente ficou num lugar bem legal. E aí, um dado momento lá, um dia daquele, a gente estava lá fazendo o quê? 8 horas da noite. Na piscina, de água quente. E estava uma lua bonita, não era bem? E a Rafa brincando com a coleguinha que ela fez lá de boia e tal. E eu lá com a minha esposa, tomando uma boa bebida. E lá, aquela lua cheia, aquela água quente. Aí eu falei para a Josi assim, nossa, bom isso aqui, hein? É, trem bom. Aí eu falei para ela assim, sabe que isso aqui deve nos trazer à mente? O que Salomão está dizendo. É aquela sensação de que nós usufruímos das coisas boas que Ele nos deu. E é legal isso. Usufruir de coisas que é fruto do seu trabalho. Presente de Deus. Aí eu olhei para a Josi, aquela lua, nós lá, e aí eu falei assim, tudo isso Deus fez. E tudo muito bom. Mas isso aqui nada se compara com aquilo que está por vir. Isso aqui é apenas um indicativo muito distante de algo muito melhor que está para vir. O crente deve olhar para a sua realidade, para as coisas boas que Deus deu nessa perspectiva. Não agarrar essas coisas como se fosse o sentido da existência dele, mas é falar, Senhor, obrigado, mas tudo isso aponta para uma realidade muito melhor que eu vou viver na eternidade. É isso que Salomão está tentando mostrar, mas há um problema, eu quero terminar com esse problema aqui. Qual que é o problema, pastor? O problema é o nosso coração, gente. O problema é que Deus criou as coisas boas para o nosso deleite temporal. Temporal. Não eterno. Coisas temporais, deleites temporais. E esses deleites temporais servem para a glória do Senhor e para nos apontar que existe uma coisa muito melhor vindo. O grande problema é que nós substituímos. O grande problema é que nós não conseguimos ver as coisas boas como um indicativo para a glória. Nós vemos as coisas boas como um fim em si mesmas. E nós agora começamos a colocar todo o nosso anseio nas coisas criadas. E nós começamos a criar alguns substitutos para Deus. Ora, o que é um substituto? Substituto é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus como uma fonte última de satisfação e alegria. Talvez seja a razão do seu conflito hoje, porque você mudou a ordem de adoração.
Você não quer mais buscar satisfação e alegria no Senhor. Você quer buscar alegria e satisfação nas coisas que Deus criou. E Deus está falando assim: não, meu filho, você não consegue achar satisfação plena nas coisas criadas. Você só pode achar satisfação plena em mim. Isso é um substituto. Aliás, foi exatamente esse o argumento que Satanás usou para seduzir Eva naquela fatídica conversa no jardim do Éden. A proposta de ser mais. Então, essencialmente, o Satanás virou para Eva e disse assim: ô querida, deixa eu te falar um negócio aqui. Você pode ter um reino muito maior do que você tem. Você pode ter uma sensação de satisfação muito maior do que você tem. Você só precisa fazer algo. Você precisa conceber a ideia de que você pode ser feliz sem esse Criador aí. O que a Eva fez? Eu vou. Essa é a mesma mentira que Satanás está fazendo para nós hoje. Você pode ser feliz. Você pode buscar a satisfação. E mais, você pode ser feliz e ser satisfeito longe do seu Criador. Sozinho. Você pode ter o controle da sua existência sozinho. Você não precisa se submeter a mais a um Deus. Você pode ser feliz a despeito do Senhor. Essa é a mentira que nós estamos recebendo e caindo nela ainda. A mesma mentira do Éden. Meus queridos irmãos, eu preciso terminar falando algumas coisas para você. Talvez você está vazio, entristecido, insatisfeito, a sua vida está preto e branco, você está sem vigor, sem vontade. Talvez seja isso. Talvez a causa central da sua insatisfação com a vida seja porque você criou alguns substitutos de Deus. Talvez você tenha sido seduzido pelo mesmo argumento de Eva lá no jardim. Você pode ser mais. Então, na busca de encontrar satisfação para a vida, você foi colocando expectativa em cima de coisas. No entanto, o tempo foi passando e você percebeu que tudo aquilo onde você colocou e depositou as suas expectativas não puderam te satisfazer e você continua vazio. Você achou em um determinado momento da sua vida que se você tivesse isso ou aquilo, você seria feliz. Então você conseguiu aquilo. E você começou a se relacionar com aquilo. Mas quando você se relacionava com aquilo, você foi percebendo que aquilo que você colocou toda a sua expectativa de satisfação e felicidade, não pôde trazer a você satisfação plena. E aí você começou a se esvaziar. Você ficou deprimido, você ficou desiludido, porque você achou que aquilo pudesse dar satisfação para você. Aí talvez você só apenas migrou de coisas, e você falou assim, tá, isso não me satisfez, eu vou me satisfazer com outra coisa, e você migrou para outra coisa, você adquiriu outra coisa, e você percebeu que essa outra coisa também não trouxe alegria para você, e você está num ciclo vicioso. Você criou substitutos para Deus. Você achou que você poderia ser feliz, satisfeito, longe do seu Criador. Você inverteu os fatores da adoração. Você deixou de adorar o seu Deus. Você deixou de estar contente no seu Deus, satisfeito no seu Deus. E você tentou encontrar tudo isso nas coisas criadas. E agora, sabe o que acontece? Agora as coisas criadas jogam na sua cara, dizendo assim, bobinho, eu te enganei. Eu te enganei. Eu fiz a mesma coisa com a Eva lá no Éden. E eu faço a mesma coisa com você. Eu disse a você de forma mentirosa que o trabalho, o sucesso poderia satisfazer você. Mentira, eu estava mentindo para você. Eu disse a você que a família perfeita poderia trazer senso de realização moral para você. Mentira, não estava mentindo para você. Você caiu no conto do vigário. É assim que o diabo faz.
Então, gente, usufrua das coisas boas que Deus te deu. Seja família, seja o conforto de uma casa, seja o que for, usufrua. É presente de Deus. Encare aquilo não como merecimento, mas presente. Deus quis me presentear com isso. E eu vou usufruir disso. Mas tome muito cuidado. Não faça dos presentes de Deus, que são bons, o sentido da sua vida. Porque se você fizer da sua vida, o sentido da sua vida, ou se o seu significado de existência estiver nas coisas que Deus te deu, no dia que Deus tirar de você, você vai ficar sem chão. Eu quero terminar orando. Eu quero terminar orando por você que talvez esteja escravizado por isso. Talvez você está aqui nessa noite dizendo assim: pastor, eu me identifico com isso aqui. Em algum momento da minha caminhada eu achei que aquela pessoa, né? Ou aquelas coisas ali pudessem me dar sentido de vida. Eu adquiri e eu cheguei à conclusão de que não me dão, eu continuo triste. Eu achei que projeção no trabalho poderia me dar mais sentido e significado. Eu fui projetado, promovido, e eu continuo triste. Essa palavra é para você, meu irmão. É mais uma prova de que Deus te ama. De que Ele está dizendo: volte para mim. Volte para o relacionamento comigo. Somente em mim, somente no Criador, você encontrará satisfação para seu vazio do coração. Curve a sua cabeça agora. Identifique os substitutos de Deus no seu coração. Aquilo que você colocou como mais importante na sua vida, no seu coração. Diga ao Senhor: Deus, remova isso do meu coração. E coloque o Senhor como o centro da minha existência, o centro da minha adoração. Eu só posso voltar a ser feliz quando eu estiver plenamente satisfeito no Senhor. No Senhor. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor isso. Enquanto isso, nós vamos cantar a última música e receber a bênção do Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Senhor Deus, nós terminamos esse momento de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo pela palavra do Senhor aqui. Porque se nós nessa noite estivéssemos reunidos aqui, sem a Tua palavra, nós sairíamos daqui talvez piores de como entramos. Mas obrigado porque nós nos reunimos nessa noite em torno da Tua palavra. E nós saímos daqui com a esperança de que as coisas boas, até as coisas ruins, dessa vida temporal, são coisas temporais. E tudo nos aponta para uma eternidade com o Senhor, onde nós cearemos diante do Senhor para todo sempre. E essa esperança nós a temos pela fé. E a fé que temos para ter essa esperança foi o Senhor quem deu para nós. Pela graça. Então tudo está no Senhor, tudo vem do Senhor, não há nada em nós. A palavra do Senhor veio do Senhor. A fé para crer na palavra do Senhor veio do Senhor. A eternidade vem do Senhor. Isso nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar. E continua o Senhor no trono, regendo todas as coisas, porque é do trono que o Senhor governa todas as coisas. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos nessa noite que estão entristecidos, insatisfeitos, tristes, desanimados com a vida. Senhor, que eles possam conscientizar que somente no Senhor há satisfação para a vida, que não existe substituto para o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos sentir plena satisfação no Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz, a morte, o sangue vertido, a eternidade diante dos nossos olhos, são fatores suficientes para sermos felizes, alegres, satisfeitos. Porque nós temos a certeza de que um dia estaremos diante da mansão celestial e teremos as portas dessa mansão abertas para nós. E pela graça, somente pela graça, desfrutaremos eternamente e plenamente da satisfação do Senhor. Que isso gere alegria em nossos corações essa semana. Agora, amados irmãos, povo de Deus, vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que o amor e que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo conduza todos vocês com a esperança firme de que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Que essa convicção fortaleça vocês, irmãos queridos, nessa semana, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana a todos.